uma das primeiras medidas de Paulo VI no pós-concílio foi proibir cardeais de mais de 75 anos votar. Ou seja, você mata os cardeais colocados por Pio XII, se acaba com o resíduo de São Pio X e começa do zero mesmo, né? Tudo é para começar do zero. Então você vê que isso daí é algo orquestrado, né? E tem alguém que comanda ocultamente que diz, ó, agora é hora de parar com isso e virar isso. Então o Francisco está ali, ele está fazendo o trabalho dele, ele sabe onde que ele tem que começar e onde que ele tem que terminar. Ele sabe exatamente o que ele tem que fazer. Porque ele é diferente dos papas da igreja provisória, que eu costumo explicar que é a igreja provisória, quer dizer, Paulo VI até Bento XVI. O Francisco já ele já pode ser chamado o primeiro papa da nova igreja criada pelo Vaticano II. Ou seja, uma igreja que não tem referência nenhuma com o passado. É uma referência somente na nova teologia e nessa perspectiva de uma religião universal. Isso deixa muito evidente. Né? E La Salette é explícita em relação a isso. A formação de uma nova igreja que eclipsa a igreja. La Salette fala nessa formação desta nova igreja, né? Desde dentro. Exatamente. O Concílio Vaticano II, os concílios, como o senhor explicou uma vez, algumas vezes, ele era formado apenas para combater uma heresia, mas nesta não. Este Concílio Vaticano II foi formado para mudar, afirmar heresias, criar alguma coisa diferente. Pode ser não nova, mas diferente daquilo que era. Então é o início de alguma coisa. Exatamente. Os concílios, eles tinham, para eles serem válidos, eles tinham que ter alguma matéria. Né? Então, quer dizer, a mesma coisa você batizar alguém sem a pessoa estar presente. O batismo não é válido. Então, a primeira coisa que tem que se apresentar para um concílio ser válido não são os bispos e nem o Papa. Mas é a heresia que nós vamos condenar. Apresente-se a heresia que nós vamos condenar. Depois que chegou a heresia que nós vamos condenar, junta os bispos para dar fundamento. Vamos agora dar um fundamento para essa condenação, que na verdade já tá prevista. Mas nós temos que agora dar fundamento para isso, para poder a gente deixar bem claro para todos os fiéis católicos que a partir do momento que a pessoa continua professando essa heresia, ela está excomungada da igreja. Então, é interessante perceber como isso está claro no livro do Taylor Marshall, no Infiltração, como nos 3 últimos anos de vida do Pio XII, quando ele estava muito doente, o Bugnini, o Paulo VI e o João XXIII orquestraram todo esse processo para a construção da necessidade de um concílio que não tinha heresia para combater. E teve até Saualinsky na parada, né? Saualinsky sendo consultado. Não, exatamente, mas se você fosse voltar à igreja antes das revoluções, inclusive eu fiz um vídeo que eu vou publicar agora, ainda hoje, sobre esse último texto do Monsenhor Viganò, que ele faz um paralelo muito preciso entre a revolução que aconteceu na França e o Vaticano II. Então, se você for perceber, antes da Revolução Francesa, era impossível você convencer os bispos a se reunir para um concílio e não condenar heresia nenhuma. Mas a Revolução Francesa, ela criou, num primeiro momento, né, um ataque aos valores da sociedade moderna, mas essa revolução foi se desenvolvendo e foi se mudando a ponto de criar uma nova consciência. E essa nova consciência só foi possível depois da Segunda Guerra Mundial. Então isso aí valeria a pena uma análise mais profunda, mas a Segunda Guerra Mundial, ela teve um efeito muito grande na sociedade. Então o Concílio Vaticano II era uma espécie de alento pós-guerra que a igreja queria produzir para poder dar às pessoas uma forma de ver o mundo ou ver o progresso como algo abençoado por Deus e assim
tentar fazer um mundo que não fosse mais aquele mundo sombrio que as pessoas conviveram na guerra. Entendeu? Então foi justamente esse gancho de otimismo que eles usaram para poder prender as pessoas na necessidade desse concílio. Né? E aí a turma do Rahner e a patota da teologia modernota toda se apropriou dos temas e fizeram a festa, né? Agora, eu estava lembrando da previsão de Santa Brígida da Suécia, que 40 anos antes do ano 2000, o demônio teria sua permissão para pintar e bordar. Isso dá exatamente a década de 60, né? Então, impressionante. O Caio falou de La Salette, mas você vai para Akita, você vai para Nossa Senhora no Equador, você vai para Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora costuma concordar com ela mesma, né? Não, e outra coisa que eu acho também impressionante foi a visão de Leão XIII. Né? Essa visão de Leão XIII, eu acho que ela é assim, um paradigma para todo esse movimento de compreensão do problema. Sim. Porque ele teve uma visão que mostrava bem, né, que Deus dava permissão para o demônio para destruir a igreja. E foi justamente foi justamente no pontificado de Leão XIII, isso a gente sabe por documentos, existem livros bem feitos sobre isso, que começou a chamada infiltração, que a gente chama de réseau Rampolla, em francês, né? Quer dizer, é a rede do cardeal Rampolla. E essa rede do cardeal Rampolla começou a trabalhar nessa época, porque o cardeal Rampolla era o secretário de Estado de Leão XIII, ou seja, ele era o homem mais alto desse pontificado, e ao mesmo tempo que esse pontificado conseguia produzir coisas muito boas, o Rampolla já colocava o dedo dele nas coisas práticas, para poder a infiltração começar a trabalhar. Então, esses que eram infiltrados, eles se reconheciam entre si, e eles iam ordenando um ao outro, eles iam conseguindo, através de uma rede secreta que atuava no Vaticano, que aqueles que eram os piores fossem promovidos a bispos. E no pontificado de São Pio X, isso daí foi um pouco bloqueado. Mas, como eles assassinaram São Pio X, até porque ele não queria aceitar a Primeira Guerra Mundial, então eles colocaram Bento XV, que é um personagem um pouco misterioso. Absorto, né? Exatamente. E que era o secretário de Rampolla. Bento XV e o Papa Pio XI são duas pessoas absortas, né? São pessoas estranhas. Então essas pessoas, eles, mesmo sendo papas que estavam ali gozando do privilégio, da força do papado, humanamente falando, porque um papa pode errar como ser humano, claro. Né? Então, na sua dimensão humana, eles foram, no mínimo, coniventes com alguma coisa que estava se movimentando ali dentro e que não era para o bem da Igreja Católica, nem para a glória de Deus. Podemos falar cismático? Talvez, mas é aquela história. O cisma, ele é algo que acontece fora da igreja. Né? Ou seja, o cisma não apartaram do Papa, eles ficaram ainda debaixo do Papa. E eles quiseram se apropriar de toda a estrutura existente. Para eles valia mais a pena não fazer o cisma e se apropriar da estrutura. Exatamente. O Santo Agostinho, ele dizia o seguinte, na época de Santo Agostinho tinha muitos cismas, né? Então, Santo Agostinho dizia assim, que cada vez que a pessoa se afasta da igreja pelo cisma, mesmo que ela faça uma igreja idêntica à igreja católica, nos sacramentos, na sucessão apostólica, etc., ela se afasta da seiva. Né? Então, a igreja, ao invés dela se enfraquecer com o cisma, ela se fortalece com o cisma. Por quê? Porque as pessoas ruins, elas já saem de uma vez, elas se atraem, né, por aquele movimento cismático. Agora, quando acontece a apostasia, o evento é mais difícil. Por quê? Porque a apostasia vai minando por dentro,
né? Por isso que é um evento único e próprio do fim dos tempos. Porque jamais na história da igreja alguém conseguiu entrar dentro da alta hierarquia da igreja com intenções de destruir a igreja. Isso nunca aconteceu. E é nesse ponto. Exceto antes da fundação da igreja, com o próprio Jesus no final do primeiro fim dos tempos, quando Judas Iscariotes representa esse papel da invasão demoníaca no seio daqueles que estão com Jesus. Portanto, aí você fez uma comparação interessante. Né? São todos Judas Priests, ou seja, padres Judas, porque representam a ação do demônio no corpo místico de Cristo. As pessoas falam, mas por que é que a igreja não é igreja, não é uma ONG, não é uma entidade, não é o CNPJ. A igreja é o corpo místico de Cristo, com ou sem o Vaticano. O Vaticano tem 500 anos, a igreja tem 2000. Não, aqui você fez uma comparação interessante. Se você fosse aprofundar mais no Evangelho, você vai perceber que Judas, ele se tornou traidor justamente porque ele tinha um pensamento humano. Uhum. O Pedro ainda conseguiu se converter desse pensamento humano, que Cristo falou para ele, se afasta de mim, Satanás, seus pensamentos são humanos. Talvez naquele momento ali ele deu uma revisada, mas o Judas continuou com pensamentos humanos. Então, quando aquela moça derramou o óleo nos pés de Cristo, esse perfume, então naquele momento nosso Senhor elogiou a atitude da Madalena, enquanto que o Judas continuou julgando e repreendendo a atitude dela. Por quê? Porque ele pensava de forma humana, dizendo, olha, a gente podia dar isso para os pobres, né? Isso aí custa muito caro. Quer dizer que a pessoa não vai para o plano sobrenatural, ela fica sempre no plano material, no plano humano. Outro dia eu vi uma piada engraçada, Judas Iscariotes foi o primeiro teólogo da libertação. Mas é por causa disso, com certeza. Isso é uma piada, mas é verdade.